Fala galera, tudo bem? 14 de julho de 2022, 20 horas e 16 minutos. E eu vim trazer esse vídeo aqui a pedido de uma amiga querida que pediu para explicar como que a gente vê as ordens dos grandes players no book de ofertas. Então, vocês estão vendo a tela aí do book de ofertas. Acredito por que ela pediu para ver isso. Porque ontem, por volta das 9h30 da manhã, a gente estava sob notícia internacional, dados de vendas do varejo, se não me engano. E aí, durante ali alguma movimentação, ela deve ter percebido algumas ordens muito grandes de grandes bancos ali, grandes corretoras. Ela viu uma movimentação, né, de grandes bancos e grandes corretoras e me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ensinar ela fazer um vídeo ou dar umas instruções para ela conseguir capturar essas ordens de forma prévia no book de ofertas, tá? Então, eu vou ter que separar esse vídeo em dois aprendizados. A gente vai ter que falar um pouco de book de ofertas e vamos ter que falar um pouco de times and trades. Aí eu vou separar esse vídeo em dois, senão vai ficar muito longo e para não misturar os assuntos, tá? Então a gente vai falar um pouco de book de ofertas, que é esse que está na minha tela. O book de ofertas, de forma geral, é um conglomerado de informações que, se você estiver vendo da forma que você está vendo aí na tela, não serve de nada, porque ele é frenético. A não ser que você pegue de uma ação muito tranquila, uma ação, por exemplo, que tenha baixíssima liquidez, ou que é uma ação, como é que eu posso dizer, uma ação que é negociada de forma mais tranquila. Por exemplo, essa ação aqui, ó, que eu vou colocar na tela, que é da Redditor. Então é uma ação que, se você colocar no book de ofertas, você vai conseguir observar as intenções aqui de forma mais tranquila. Mas aí, quando você vai para o mercado futuro, quando você encontra esse tipo de condição aqui, é irracional, é impossível. Quem disser que consegue ler isso daqui está mentindo. Nenhum ser humano, nenhuma cabeça pensante aí com QI super elevado consegue interpretar isso daqui de forma racional. Então, a gente vai dar uma limpada nisso e eu vou mostrar como eu observo as ordens e principalmente lugares onde o preço pode ter umas escoras bem grandes ou até mesmo aquela colocada e tirada de ordem que algumas corretoras, alguns grandes fazem, que é o blefe, né? E faz parte. Aí a gente vai dividir aqui o aprendizado de duas formas. Eu vou tirar aqui o Times and Trades, não, desculpa, o book de ofertas, e vou ter que explicar, antes de tudo, um conceito de fluxo. Porque o book de ofertas e o Times and Trades nada mais é do que a leitura de fluxo. Tá bom, e daí? O que é o fluxo? Tá? Então, se a gente for lá no dicionário, pode pegar o dicionário Michaelis ali, 9,90 em qualquer livraria aí, acho que ainda é 9,90. A definição de fluxo é o escoamento ou movimento contínuo que segue um curso, uma corrente, uma direção, uma descarga, uma vazão. Um termo muito técnico, tá? Não explica muita coisa. Vamos trazer para o nosso dia a dia o fluxo. Então imaginem o seguinte: imagine que você tem um supermercado e que você abre o supermercado às 7 da manhã. Então você mede o fluxo de pessoas que entram no supermercado e passam pelo caixa. Então você pode ter um contador ali de pessoas que passam pela porta de entrada e digamos, das 7 até as 8 passaram 100 pessoas. E aí, efetivamente pelo caixa, passaram apenas 50 pessoas. Significa que 100 pessoas entraram no supermercado das 7 até as 8. Ah, possivelmente podem ser clientes, podem ser prestadores de serviço e podem ser até mesmo funcionários, tá? Mas efetivamente pelo caixa passou apenas 50 pessoas. Obviamente que quem entra no supermercado e passa pelo caixa é um cliente. Obviamente tem clientes que entram no supermercado e não passam pelo caixa e saem apenas. Também são clientes, mas não naquele momento. Então, ao passo que o tempo vai passando, então, digamos que medimos das 7 às 8 o fluxo de pessoas que entraram na loja. E
Das 8 às 9, você já mediu um outro fluxo. E aí, conforme vai chegando ali por volta das 11 da manhã, do meio-dia, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que a movimentação de pessoas. Imagina que o supermercado esteja localizado numa região de um grande centro, onde pessoas saem para o almoço e aproveitam esse horário de almoço para ir ao supermercado fazer algumas comprinhas, comprar algumas coisas para comer depois do almoço, ou até mesmo para levar para casa. Então, o gerente do supermercado percebe um fluxo de pessoas que entram até o supermercado e um fluxo de pessoas que passam pelo caixa. Então, a gente precisa separar duas coisas. As pessoas que entraram no supermercado podem ter intenções de comprar. Então, a gente avalia ali como book de ofertas, tá? Só que, efetivamente, como é que o gerente consegue mensurar quantas daquelas pessoas que entraram, digamos que ele tem uma forma de medir as pessoas que entraram, e ele tem uma forma de medir quantas pessoas passaram pelo caixa naquele determinado horário. Então ele vai lá, ele tem uma fita, tem um cupom central lá que mostra todos os caixas, a hora que a pessoa passou, o que ela registrou, a quantidade, o preço que ela pagou, se ela pagou com cartão, com dinheiro. Então, imagina que essa fita que tem registrado as compras das pessoas é o Times and Trades. Lá efetivamente vai estar computado quantos clientes passaram, em qual caixa ela passou, o que ela registrou, a quantidade e assim por diante. Esse é um exemplo, tá? Vamos imaginar agora, você já andou de ônibus? Obviamente já andou de ônibus ou de trem. Quantidade de pessoas que entram no trem um determinado horário, ou no metrô um determinado horário, e pessoas que determinado horário. Por exemplo, então das 7 às 8 ali, das 6 às 7, você tem um número gigantesco de pessoas, porque as pessoas estão indo a trabalhar. Então a programação ali dos trens e dos metrôs, do ônibus, ela tem que ser uma programação com mais frequência, né, de disponibilidade de veículos. Quando vai dando ali por volta de 10 horas, 11 horas, o fluxo de pessoas ele cai significativamente. Então veja que a todo instante a gente está medindo fluxo. A todo instante a gente mede fluxo. Agora vamos imaginar esse mesmo trem que está cheio e em determinadas estações, que são os centros, você desembarca mais pessoas obviamente o número ali precisa ser balanceado. Se entrar mais pessoas e menos pessoas descerem, o veículo vai ficar muito cheio. Em determinadas estações descem muitas pessoas obviamente o veículo vai ficando vazio. Vamos levar isso para o outro lado, vamos pensar ali na lotérica. Quem já foi ali numa casa lotérica sabe que em determinados dias, principalmente quando há acumulação de prêmios de loteria, o fluxo de pessoas ele é maior. Em determinados dias, o fluxo é maior porque é próximo do data de pagamento, vencimento de boletos, etc. E tem determinadas horas do dia que o fluxo simplesmente ele desaparece. Agora, vamos trazer isso para o mundo aqui do mercado do operador. A gente analisa o fluxo de ordens. Então a gente quer saber ali, todos esses exemplos que eu dei só foi para ilustrar, porque ali no mercado, para a gente avaliar para a gente avaliar o fluxo, a gente precisa saber o seguinte: quem está vendendo? Essa pessoa que está vendendo, ela está vendendo quanto? A que preço ela está vendendo? Quem está comprando? Ela quer comprar a que preço? Qual a quantidade que ela está comprando? Agora vamos acumular esses dados e vamos perceber a quantidade de pessoas. Se a gente somar, nós temos mais pessoas comprando ou mais pessoas vendendo? Olha as perguntas que eu estou fazendo. Das pessoas que estão comprando, elas estão querendo comprar. Então, de 100 pessoas, qual é a maior quantidade de pessoas que está querendo comprar? Em qual faixa de preço? Olha as perguntas que eu estou estimulando aí na cabeça de vocês. E da Márcia, que foi quem pediu esse vídeo. E aí a pergunta é: quem são essas pessoas? Essas pessoas são do Bradesco? Essas pessoas são da Clear? Essas pessoas são da UBS? Então veja que simples três dados que eu falei, que é quantidade, quem e por quanto, se eu agrupar esses dados, eu consigo extrair algumas informações. Tá certo? Então até aqui a gente conseguiu entender o conceito de fluxo, trouxemos alguns exemplos do supermercado, do transporte público, até mesmo de uma lotérica, uma simples lotérica.
Ah, eu vou dar um último exemplo aqui que tem na casa da gente. Quando a água da casa da gente, que vem da rua, ela está sem pressão, o que significa pressão? Significa que o fluxo de água por minuto ali que passa pela torneira está menor. E quando, por exemplo, a água está muito forte, significa que o fluxo, ou seja, passa mais água por segundo ou por minuto, que faz com que a gente tenha bastante pressão na torneira de casa. É um dos exemplos, tá? A gente pode fazer vários exemplos desse. Vou dar mais um. Numa rodovia, tá? Então, determinados horários numa rodovia, você tem mais carros passando, e aí, obviamente, não cabe todo mundo, então ocasiona o congestionamento. Já em determinados horários do dia, ou até mesmo num sábado ou num domingo, o fluxo é menor, tá? Então, tenta fazer essa associação para ir para as pessoas que ficam tentando operar no mercado em horários desfavoráveis. E aí tenta entender por que não dá certo para você. Para pensar por que não dá certo. Por quê? Eu vou trazer uma informação importante. Porque o preço só se desloca quando você tem agressão e quando você tem contraparte, tá? Então, se você está num movimento que tenha fluxo, o preço anda. Porque você precisa que o preço anda para você extrair o que você quer, o lucro que você quer. Se o preço não anda, não adianta. Você vai ficar brigando ali com os HFTs e você sempre vai perder. Você não tem chance com HFT, tá? Isso é matematicamente comprovado. Se quiser, eu te provo depois. Então, é, eu vou desejar, ou melhor, você vai querer sempre estar posicionado em momentos que o fluxo está a seu favor, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Passa num supermercado e pergunta para o gerente se ele gosta quando a loja está cheia ou se ele gosta quando a loja está vazia. Tá? É simples assim. Então, obviamente, ele vai gostar dos finais de semana, ele vai gostar dos períodos da hora do almoço, vai gostar dos períodos do final do dia. Por quê? Porque o fluxo aumenta. Entrando mais fluxo, as pessoas compram mais. Se elas compram mais, elas gastam mais dinheiro e o supermercado lucra mais. É simples assim, tá bom? Então, com isso, a gente entende aqui o que é fluxo. Eu vou trazer um dado aqui para vocês para a gente entender algumas dinâmicas, tá? Por exemplo, a dinâmica de preço. Eu vou tirar a tela daqui, vou trazer uma outra tela. Eu vou trazer essa tela aqui, tá? Vou aumentar aqui. E aí, a gente precisa entender um pouco do conceito de agressão, tá? E esse conceito de agressão, tomem cuidado, porque em épocas de polarização, que todo mundo tem raiva de todo mundo briga com todo mundo, ninguém mais tem cordialidade para falar com as pessoas. Então, a gente vai falar do conceito de agressão. O que é agressão no mercado financeiro? É aquele que toma iniciativa de fechar o negócio. Então, imagine que eu tenho uma ação que está. Que a pessoa que quer comprar, que chegou primeiro na fila, ela quer comprar 29,05. E a pessoa que tem o bem, que oferta o bem, ela quer vender só a 29,011. Aí deu problema. Por quê? Porque esse que é 29,05, esse só vende 29,11, não tem negócio. Para que haja negócio, a gente precisa ter um consenso, tá? Ou seja, ou o vendedor aceita vender por 29,05, ou o comprador aceita comprar e toma a iniciativa de comprar a 29,11. Quando uma das partes aceita abrir mão daquilo que deseja, há um consenso, há um negócio. Quando esse preço é executado, esse preço é registrado como o último negócio realizado, tá? Então, o último negócio realizado, 29,05, tá? Esse é o conceito de agressão. E aí, o agressor, no caso, ele é a parte ativa do negócio, porque é ele quem tomou a iniciativa, seja ele o comprador ou o vendedor. E a contraparte, ela é a passiva, tá? A contraparte do agressor, ele é um agente passivo, ou seja, a pessoa coloca uma ordem no livro de ofertas e esperou alguém tomar a decisão de fechar aquele negócio naquele preço. É simples assim. E por que o preço se movimenta? Eu vou dar um exemplo aqui para você. E aí, obviamente, a gente tem que ter um exemplo aqui de um mercado parado, tá? Porque senão a gente não vai conseguir exemplificar aqui essa dinâmica de preços, tá? Então a gente já entendeu que
o preço, a dinâmica de preços, ela precisa ter um agente que tenha iniciativa, seja ele o vendedor ou o agressor. Então imagina que os compradores aqui, eles estão cansados, tá? Ele não quer mais comprar 29,05, ele quer comprar ação. Então ele vê no book que a gente só tem um disponível, uma pessoa disponível, eu não estou julgando aqui a quantidade, 29,011, 29,11, por exemplo. Então ele vai lá e agride o 29,11. Obviamente que o preço que for agredido aqui vai se tornar o último preço. Então ele fala assim: qual ação você tem aí para vender? Qual é o preço? 29,11. Tá bom, eu quero. Tá bom. E agora? Eu quero a 29. Aí o próximo cara diz assim: eu quero comprar 29,12. Ele vai lá e agride. Então o preço sobe. Não, 29,13. Tá bom, eu quero. Não, agora tá 29,14. Tá bom, eu quero. Não, mas aquele cara ali só vende a 29,15. Tá bom, eu quero. Ou seja, o último negócio realizado foi 29,15. Então é assim que o preço se desloca. Alguém toma iniciativa e começa a tomar. O ponto é que aqui o mercado está parado. Mas a todo momento tem pessoas decidindo comprar em preços totalmente ali fora, tá? Fora da realidade. Tem pessoas que compram a mercado, não entende da dinâmica de preço e compram a qualquer preço, tá? Aqui foi só um exemplo para dizer como que o preço se desloca. E o contrário também é verdadeiro. Imagina que alguém ou um grupo de pessoas não quer mais uma ação. Aconteceu alguma coisa, elas já não se identificam mais com o case da empresa e elas simplesmente querem vender, elas querem simplesmente se desfazer da ação. E aí viram que elas queriam vender a 29,11, mas só quem quer comprar a 29,5. Ele fala: tá bom, eu vendo para você. Aí um outro também chega assim: ah, cara, eu fui lá, só tem um cara de 29,5 e depois só tem um cara de 29,4. Ah, então eu quero. Vou vender para ele. Ah, e aí tinha um outro cara que vendia 29,03. Tá bom, vou vender para ele. Não, mas tem um outro cara lá que vai vender a 29,02. E o cara vai vendendo. Então o vendedor vai agredindo o book, vai agredindo a parte da compra. Então o preço cai. Então a gente concorda com a seguinte afirmação: quando o agressor aqui escolhe tomar o preço que está sendo ofertado, o preço sobe, tá? E aqui, quando o vendedor escolhe agredir o melhor preço de compra, o preço cai, tá? Obviamente é um exemplo bem simples aqui do que a gente está tentando passar do conceito de agressão. Então é assim que o preço se desloca, tá bom? Só que aí não queira, não se engane, porque pensa assim: esse cara aqui que quer vender, ele só quer vender 100 ações. E esse cara que quer comprar, ele quer comprar 1.000. E esse cara fala assim: ah, eu vou agredir esse cara. Eu vou agredir, vou vender a 29,05, vamos ver se o preço vai deslocar. Esse cara quer vender 100 a 29,11. Ele não encontrou ninguém que queira comprar esse preço, só que quer comprar a 29,05. Ele vai lá e fala: tá bom, eu vendo para você a 29,05. O que, que vai acontecer com o preço? O preço vai continuar 29,05. Por quê? Porque é o último negócio realizado. Aqui vai ficar 900 e aqui o que, que vai acontecer? Vai baixar aqui 100 ações e o cara realmente ali agrediu, tá? Agrediu, mas vai continuar tendo ainda 900 ações sendo vendidas a 29,05. O preço não vai se deslocar. Tá? Então esse é um exemplo, porque para que haja agressão e o preço se movimente, você precisa consumir todas as ordens que estiverem naquela região de preço, tá? Não adianta agredir e só agredir numa quantidade inferior, porque aí o preço não vai andar, tá bom? Mais ou menos isso. Então, partimos aqui do pressuposto do preço de agressão. Eu vou dar um outro exemplo aqui, falando do book de ofertas. Vocês estão vendo aqui embaixo, deixa eu ver se eu tenho aqui um outro exemplo, que é esse aqui. Ó. Aqui embaixo no book de ofertas, nós temos duas abas. Ó. Nós temos a aba ofertas, tá? E nós temos a aba preços. A gente vai se concentrar nessas duas abas, ofertas e preços, beleza? Vamos lá nas ofertas. O que são as ofertas? Eu trouxe aqui um exemplo em Excel para exemplificar isso aqui. Ó. Então, em ofertas, nós temos alguns campos. E eu vou mostrar para vocês de forma bem simples aqui o que quer dizer cada um. Então, nós temos aqui
o agente representa a corretora, tá? Nessa coluna aqui, então pode ser a Toro, a Ideal, a OBS, a Ideal, a Toro e assim por diante. Aqui, a quantidade que esse agente quer comprar, então ele quer comprar um, que é o lote mínimo no caso, esse aqui quer comprar 4 e esse quer comprar 10. E aqui nós temos o preço que ele quer comprar 99.825, tá bom? E veja que da outra parte nós temos o agente BTG, ele quer comprar duas quantidades, tá? Só que ele quer vender, desculpa, ele quer vender duas quantidades, mas ele só vende no 99.835. Não tem match, galera. Não tem consenso, não tem negócio. Então, ou esse cara aqui aceita vender por 825, essas duas, e aí, se ele quiser duas, ele vai ter que agredir a Toro e vai ter que agredir a Ideal. Vai ter que agredir essas duas ordens aqui. Isso aqui são ordens, tá? São boletas. Então, é uma boleta de compra de um agente, é uma ordem específica, tá? E esse cara aqui, veja, se ele quiser comprar uma, ele vai ter que agredir esse cara aqui. E veja, e o preço, além de só se deslocar até o 835, vai ficar uma ordem pendente aqui ainda, uma quantidade pendente, uma ordem não. A ordem vai ser executada parcialmente porque esse agente quer vender apenas dois contratos e esse quer comprar apenas um. Tá, na aba ofertas, então a gente conclui que cada linha é uma ordem que foi enviada em um determinado horário, tá? Uma determinada quantidade de um determinado agente, um único agente, a um determinado preço, tá? No book de ofertas, a fila é definida primeiro pelo preço, pelo melhor preço e não pelo horário, tá? Então, se esse cara da OBS ir lá e alterar o preço dele por exemplo, se ele alterar o preço para 815, automaticamente ele vem para o primeiro lugar da fila, porque o preço define a ordem da fila, tá? Então imagina que você entrou numa fila com 10 pessoas que têm o mesmo objetivo, cada uma foi enfileirada de acordo com o horário de chegada na fila. Aí digamos que o último ele fala assim, não, eu não quero mais vender, eu não quero mais comprar esse preço, eu quero comprar um preço ah, mais caro, tá? Então ele vai e toma a frente da fila, tá? Ele passa para o lugar, para o primeiro da fila. Então não é o horário que define a tua ordem na fila, o preço. Então, o preço vem depois do horário. Agora, se todo mundo tiver no mesmo preço, aí o horário vai ser, que vai ser a definição aí da ordem na fila no book de ofertas, tá bom? E o book de preços, qual que é a diferença? O book de preços, imagine o seguinte, eu tenho todas essas ordens numa mesma casa de preço. Veja, todos no 825 e aqui todos no 835. Então, como funciona? Eu vou somar todas essas quantidades aqui, somei, tá? E deu 31 contratos. Tá bom. E quantas ordens nós temos aqui? Eu tenho que contar todas essas linhas aqui, que vai dar 10 ordens, tá? Conte.c valores, conte.c valores. Conte valores, desculpa. O conte valores. Eu vou contar quantas ordens nós temos aqui, tá? E ele tem que me responder 10 ali, 10 ordens, tá? E aí eu vou colocar aqui também, deve ter 10, e aqui eu vou contar os contratos, tem 13. Então, lá no book de preços, é mais ou menos assim. Imagina que alguém vai lá, book de ofertas está parado e pergunta assim: olha, consegue agrupar aí para mim quantas pessoas estão esperando para comprar no 825 e quantas pessoas estão esperando para vender no 835? Ou melhor, uma outra pergunta. Consegue tabular aí para mim, o estagiário, é, nas faixas de preço, quantas ordens e qual é a quantidade que nós temos de ordem em cada faixa de preço? Então, nós vamos fazer um agrupamento, vamos somar os contratos, vamos contar as ordens e vamos acumular pelo preço, ou seja, se tivesse mais preços aqui para baixo, a gente agruparia. E vamos lá no preço, na aba preço, então vai ser assim, ó, são 10 boletas, desculpa, desculpa, estou um pouco resfriado.
São 10 boletas. Essas boletas, o gerente perguntou: quantas boletas são? São 10. Tá, e quantos contratos dão essas 10 boletas? Dão 31 contratos. E que preço? No 825. Tá, e na venda? Na venda, no 835, nós temos 10 boletas também, só que a quantidade de contratos que somam essas boletas são só 13. Então, aqui 13. Então, aqui a gente conclui a diferença entre o book de ofertas, que são boleta a boleta, com hora, agente, quantidade de contratos e preço. E no book de preços, nós temos apenas quem? As ofertas agrupadas por agentes, ou seja, as boletas agrupadas, a quantidade somada dessas boletas de contratos ou ações e o preço acumulado em cada região de preço. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, é, eu posso ter aqui 20 boletas, tá? E elas juntas têm 20 contratos. Então significa o seguinte, que cada boleta tem um contrato. Em que preço? Ah, ele está 5 pontos abaixo, está no 820, um exemplo, tá? E aqui, no 840, esse aqui, ó, é esse mais 5. Mais 5, que é de 5 em 5 pontos. Então, eu tenho 26 contratos e eles estão espalhados em 13 boletas, tá? 13 ofertas. Então, significa que cada boleta ali tem 2 contratos ofertados. Então, basicamente, essa é a diferença da aba preços e da aba ofertas. Tá bom? Tá bom, Bruno. E daí? E daí é que agora a gente pode começar ali a falar da diferença entre a coluna da esquerda e a coluna da direita, tá? Então, aqui nos campos eu tenho a hora que a boleta foi enviada. Deixa eu tirar isso daqui. Esse Excel eu vou tirar daqui, vou jogar para cá. Tá, então aqui nós temos a hora que a boleta foi enviada. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. E depois a gente dá um jeito de diminuir só para a gente conseguir explicar de forma melhor. Vamos ver se 18 fica bom. Nossa, ficou muito ruim. Vou colocar 14. 14 eu acho que dá para pegar bem. Pronto. E aí eu vou aumentar aqui, ó. Então nós temos aqui a hora que a boleta foi enviada. Obviamente nós temos os milissegundos aqui, ó, que separam as ordens, tá? Porque em vários segundos você tem ali a quebra, tá? De até 3 casas, 2 casas, para poder separar essas ordens. Nós temos o agente, tá? De onde que partiu essa ordem, de que corretora que partiu essa ordem, a quantidade de contratos e o preço de compra. E aqui a mesma coisa, só que do lado das vendas, tá? Vamos trazer um exemplo aqui do cotidiano? E aí eu vou trazer aqui a boleta vou trazer a boleta aqui da Redditor. Para quê? Porque ela é uma boleta que está parada e eu consigo explicar e dar um exemplo aqui do nosso cotidiano. Imagine que o lado esquerdo da boleta é você, a Márcia indo lá na feira comprar tomates, tá? Então, à esquerda estão todas as pessoas que vão até a feira para comprar tomates. À direita são as pessoas, os donos das barraquinhas de tomate, tá? Que eles estão ofertando. E imagine que em cada barraquinha tem um preço. E aqui seria mais ou menos o estoque de cada barraquinha. Aqui é um pouco controverso, por quê? Porque quando a gente vai na feira, geralmente a gente leva uma lista ou a gente leva na cabeça, e geralmente quem vai na feira não grita o preço ou a quantidade que quer comprar. Mas esse cara daqui, ele está sempre gritando ou tem uma plaquinha lá na barraca dizendo o valor que ele quer vender, tá? Então, tem uma pessoa aqui que quer comprar 300 tomates a 29,05. Enquanto só tem a barraca, a primeira barraca que tem na feira ali, ele tem só 100 tomates e ele quer vender a 29,11. Então, se eu fosse dar um exemplo do nosso cotidiano, o book de ofertas é exatamente isso, são as intenções. Quem quer comprar, a hora que chegou, tá? Tem prioridade, mas o preço também tem. A quantidade que quer comprar, quem e o preço que quer comprar. E aqui nós temos o dono da barraca, a quantidade de estoque que ele tem para vender, no caso ações, o horário e o valor, tá, que ele quer vender. Então, basicamente, é isso, se a gente for trazer para o nosso cotidiano. Tá, vamos configurar então? Como que eu vou deixar o meu book de ofertas para conseguir mostrar lá para a Márcia como ela vai pegar
as ordens grandes lá no book. Eu espero terminar ali em 10 minutos para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo, tá? Eu vou, precisei fazer um replay aqui para pegar o book. Então assim, ó, no final o nosso book vai ficar dessa forma, tá? Então veja como que eu faço. Eu vou só mudar a fonte e vou aumentar para ficar melhor aí no YouTube para vocês verem. Veja só, eu vou aumentar um pouquinho aqui, aí fica melhor, ó. Então, primeira coisa o que eu faço. Qual que é a diferença desse book aqui, ó? Olha que book lazarento, gente. Não tem como você extrair nenhuma informação daqui. Muito difícil, muito rápido, tem muito HFT aqui, ó, muito lote de 1, 2, 3, 5, 7. É impossível, não dá. Sinto muito, não dá. Eu quero tirar você desse mundo aqui de aleatoriedade e vamos vir para cá, para a gente conseguir extrair informações. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar alguns campos. Por exemplo, vocês vão ver que aqui eu tenho o campo de pressão, que não serve de nada. Eu vou ensinar vocês a limpar essa pressão aqui, que ela está errada. Depois eu mostro para vocês por que essa pressão aqui não serve de nada. A gente tem que fazer algumas configurações, algumas limpezas para essa pressão efetivamente mostrar o objetivo dela. Ela tem que entregar valor ali. Ela não está entregando, aqui ela só está entregando sujeira, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente não precisa ver, por exemplo, para que eu quero ver a hora da ordem? Não precisa, você não precisa ver a hora da ordem. Então a gente vai dar uma limpada nesse book e vamos deixar ele mais limpinho assim, ó. Primeira coisa, você vê que não passa contratos de 1, 2, 3, 5, 7. Por quê? Porque eu filtrei as ordens apenas acima de 50 contratos. Porque eu acho que 50 lotes, 50 contratos de mini, depois a gente mostra lá no cheio, eu acho razoável ver, porque é uma quantidade significante, tá? Embora tem muita pessoa física que opera nesse tipo de mão, não vai deslocar o preço, não vai. Agora, por exemplo, eu filtro para me mostrar apenas ordens que tenham lotes de 50. Eu só quero mostrar. Veja que o 50 não pinta. O 50, o 70, o 54, veja, 90, 50, 70, ele não pinta de nenhuma cor. E eu quero que algumas cores se sobressaiam. Então, por exemplo, eu ainda acho um pouco poluído e eu ainda vou ajustar isso, mas por hora eu acho que vai ajudar a Márcia ali a aprender a ver esse tipo de informação. Então veja que os lotes com mais de 100 contratos, ele pinta de branco. Tá razoável. São lotes grandes, tá vendo a Genial ali, ó? Vários lotes de 120, então isso daí, ó, cara, tá espalhado em um monte de casa. Veja, olha o padrão. 120 de um lado, 120 do outro, o cara pode estar comprando de um lado e vendendo do outro, tá? Já você consegue já observar padrões. Depois eu pinto de verde todos os lotes, todas as ofertas, as boletas que tem mais de que 200 contratos. Tem 200 contratos ali da Nu Invest. Só existe uma pessoa no mundo que eu vejo que opera na Nu Invest. São duas coisas que eu nunca vi. Filho que morreu porque a mãe. Não, mãe que morreu porque a chinela do filho estava desvirada. E gente que opera pela Nuinvest. Só tem uma pessoa que opera pela Nuinvest, que é o Espadatio, que deve estar me ouvindo. Então vi um lote ali de 200 contratos, então eu sei que é ele ali na Nuinvest, que é a corretora do Nubank, tá? Bom, brincadeiras à parte, eu pintei também, não sei se vai aparecer aqui, então 50 lotes não pinta, acima de 100 pinta de branco, verde 200 contratos, tá? Toda vez que tiver uma boleta acima de 200 contratos, 250 ele vai pintar de verde. Toda vez que tiver uma boleta que tenha 300 contratos ou mais, ele vai pintar de amarelo. Veja, 300 contratos ele pinta de amarelo. Toda vez que tiver boletas com mais de 500 contratos, ele vai pintar de verde, de vermelho. Vermelho, porque é para chamar atenção mesmo. A coisa tá feia. E nós temos boletas acima de 1000 contratos. E aí, obviamente que nesse momento aqui, pingou várias vezes as boletas aqui da Tullet, da Credit Suisse, que ontem foi quem fizeram ali o preço derrubar naquela queda fenomenal que a gente teve. Então eu não sei se tem contratos aqui de 1000, vamos procurar. Deve ter em alguma faixa aqui 1000 contratos e ele vai pintar de roxo, tá?
Vamos ver, 230, 300, ali. Tem ali um lote da XP. Obviamente esse lote aqui é pura sacanagem, pura blefe, porque o preço não ia chegar no 96,100 ontem, não tinha cabimento, mas está ali, ó, 1.000 contratos, 1.000 contratos de mini no 96,155, tá? Aí você tem um Clearman aqui com 500 contratos no 100.700, tá? Tem outro da XP aqui de 800, então essa é a ordem. Mais de 50 não pinta, só filtro. Acima de 100 pinta de branco, acima de 200 pinta de verde, acima de 300 pinta de amarelo, acima de 500, acho que 400 ele pinta de laranja, exato, acima de 400 ele pinta de laranja, acima de 500 ele pinta de vermelho e acima de 1.000 ele pinta de roxo. Tá bom, e daí? Como que faz isso? Bora lá que eu vou pegar um book aqui totalmente vazio e vamos fazer essa configuração. Vou fechar esse daqui, vou trazer esse book aqui, vou tentar colocar lá no horário que deu aquela bucha toda. Vou ver se eu consigo voltar lá. Se eu não conseguir, a gente segue por aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Foi por volta de 9h27. Não vai deixar voltar, tá? Não vai deixar voltar, não tem problema. Acho que quando o Dow Jones ali abre, ele dá problema. Então vamos lá. Primeira coisa, botão direito em cima, propriedades do livro. Primeira coisa, eu vou em visibilidade, aqui, visibilidade. E aqui em livro de ofertas, eu vou remover o horário e esse cancelamento, ó, tá? Desmarquei e vou dar um OK. Fiquem de olho aqui no horário que ele vai sumir, tá bom? Ele vai sumir daqui. Pronto, já sumiu. Tá vendo? Agora a gente tem o agente, a quantidade, a compra. O que eu quero tirar agora? Eu quero tirar essa barra de pressão aqui que ela tá suja, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, propriedades do livro, desculpa, botão direito, visibilidade, eu vou remover pressão de compra e pressão de venda, não serve para nada, tá? Outra coisa, eu vou remover essa descrição aqui, ó, esse negócio aqui, ó, tá? Isso aqui é sujeira, bobeira, não precisa disso daqui. Eu tiro, tá? Então eu vou vir aqui, visibilidade, descrição, desmarca. Já deu uma limpada ali. Eu vou tirar também ali embaixo, ó. Vou tirar tudo isso daqui aqui embaixo, ó. Essa abas aqui, ó. Visibilidade, abas. Pronto, limpei, tá? Já limpei minha tela. Quando eu posicionar ela aqui no meu monitor, eu já vou ter mais espaço para trabalhar. Já tenho mais, digamos que eu consigo trabalhar aqui e aqui do lado eu posso pôr um times in trades, por exemplo, e assim por diante, tá? E aí agora eu vou colocar dessa mesma forma, eu vou começar agora a colocar as cores, tá? Então eu vou aqui em botão direito, propriedades do livro. A primeira coisa eu quero tirar os HFTs, os robôs e os um contrato man, tá? Muito um contratinho, não ganha dinheiro, não faz dinheiro, não tem como, tá? Filtros, aqui na aba ofertas, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, aba ofertas, filtrar ofertas por lote, você marca, vai abrir essa caixa aqui embaixo, você vai colocar assim, ó, maior ou igual a 50. Olha a mágica acontecendo. Veja essa sujeira que está aqui, ó. Olha que sujeira lazarenta que está aqui. Eu vou dar um OK, tá? Pronto. Já diminuiu bastante o nível de informações. Você pode escolher aí, tá, Márcia? Assim, eu coloquei 50, mas acho que ainda tem muita sujeira, tá? Ainda passa muito rápido, mas bem menos rápido do que estava antes. Você pode vir aqui e fazer assim, ó, propriedades do livro, filtros e colocar maior ou igual a 100 lotes, tá? Um exemplo, você vai ver que vai diminuir bastante, passou 1.000 lotes ali, ó. Olha lá, já melhorou, ele já vai mexer bem menos. Só tem aqui acima, aí tem o Spadatio aqui com 200 contrato da Nu Invest, tá? Já já ele aparece aqui do lado querendo recomprar, tá? Então veja que já diminuiu bastante, tá? Eu vou deixar os 50 porque é exatamente como estava antes, tá? Então eu vou voltar lá, propriedades do livro, assim você consegue fixar melhor, ou seja, eu já dei 3 exemplos aqui, lote maior que 50,
Pronto. Vamos começar a colorir? Vamos começar a colorir. Olha os robôs ali, ó. 90, 90, 90, 90, 90, 90. É muita sacanagem. Isso aqui, ó, espalhado em todas as casas, ó. 90, 90, 90. Ó, passou um Bradescão ali de 2000, ó. Tá vendo? Vamos, botão direito. Propriedades do livro. Vamos começar a colocar a primeira cor. 50 acima a gente não quer ver, não quer destacar, tá? Então, agora eu vou vir aqui em quantidade, botão direito, propriedades do livro, quantidade, e eu vou vir aqui na parte de ofertas, aqui embaixo em ofertas, e vou colocar assim, ó, maior ou igual a 100. Na cor, eu vou colocar branco. E vou adicionar. Ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair aqui dentro. Adicionar. Ah, errei. Não era branco. Tudo bem. Eu te entendo. Faz diferença a cor, né? Tudo bem. Clica aqui, ó. E muda a cor. Ah, azul claro. Atualiza. Pronto, agora tá azul claro. Se der um OK, toda vez que der mais do que 100 contratos, ele vai pintar lá de azul claro. Tá bom? Tranquilo? Vamos pintar. Ah, mas Bruno, mas e o 200? Por que tá acima de... Por que 200 está dando claro? Porque eu coloquei o primeiro critério como maior do que 100. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá, olha o espadate ali, ó, 200 no invest ali, ó. Tá fazendo scalp, ó, 635. Vai vender e vai comprar mais barato lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora dizer que acima de 200 é outra cor, tá? Que no caso eu vou colocar ali, sei lá, verde, tá bom? Ó, propriedades do livro, quantidade. Aí eu vou vir aqui, ó, lote maior ou igual a 200. Eu quero que ele pinte de verde. Adiciono. Você não precisa fechar e voltar, tá? Então você vem aqui agora, maior que 300, sinal amarelo. Adiciono. Maior que 400, laranja. Laranja não tem na paleta, tá? Você tem que vir aqui em customizar, laranja, OK e adiciona. Acima de 500, vermelho, adiciona. E quando aparecer aqueles lotes da Tullet de 1000 ou da XP, pinta de roxo, fúcsia, tá? Adicionar. Pronto. Eu acho que tá bom assim, né? Eu vou dar um OK. A mágica acontece. Pronto. Você já está vendo que tem ali 200 contratos da Clear, 242 e assim por diante. O Dow Jones vai abrir em 5 minutos. Eu vou dar uma acelerada ali e vocês vão ver o couro comer ali, tá? Eu vou dar uma acelerada. Quando chegar ali no 10,29 eu vou soltar. Mas vocês vão conseguir ver ali, ó, as ordens passando nas cores. Quando chegar ali no 10,29, que é a hora que vai abrir o Dow Jones, vai ficar mais um pouquinho frenético. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Abrir aqui. 10,27, 10,28. Pausa. E vou reduzir aqui a velocidade. Vai abrir o Dow Jones. Já começar a loucura ali, ó. Então tá vendo? 250 contratos. 200 ali do espadate de novo, ó. 300 ali da XP. Vamos ver se passa algum roxinho. Será que passa algum roxinho ali? Vamos ver se passa 300 amarelo. Não passou nenhum laranja, né? Ninguém colocou 400 contratos, que é o laranja. Então, assim, ó, nesse horário de muita volatilidade, olha a Genial ali, ó, com vários contratos de 78. Ó, o Merrill colocou ali um laranjinha. Então, vocês veem o padrão? Olha quantos lotes de 78 da Genial ali, ó. Ó, olha aqui, ó, tudo 78, ó. Tá vendo? Tudo 78. Vamos ver se passa algum roxinho ou algum vermelhinho, tá? Não vi ainda. Nesses horários de alta volatilidade, é bom tirar, colocar mais do que 100. Dow Jones abriu, 10,32. Não vi grandes movimentações ali de lotes grandes. Vamos ver se passa algum de 500, de 1000, para a gente já encerrar. O spread aqui de 50 contratos dá poucos pontos, tá? Dá entre 20 a 30 pontos, tá?
Se colocar um contrato, que é deixar aquele um, né? Aí isso daqui vai ficar uma loucura. Ó. Eu vou tirar aqui, vocês vão ver. Impossível de ler praticamente. Ó. Eu vou colocar aqui maior ou igual a 1. Aí fica impossível de ver, tá vendo? Aí não dá. Aí não tem cabimento. Então eu vou voltar lá para os 50, tá? No horário ali da volatilidade. Pode ter até mais que 100, tá? Então tá ali. Bom, é isso. É assim que você consegue ter visibilidade dos lotes grandes. Tá? Ó, passou ali 500 contratos, só não deu para ver a corretora. Não consegui capturar a corretora. Se você descer, obviamente você vai ver as ordens apregoadas mais longe do preço. Aí aqui começa a mexer menos. Então veja, tem 500 contratos da Genial ali. Não sei se ele tirou e colocou. Ó, esse da XP, ó, tá vendo? Tá no 45, 400 contratos. Quanto mais você desce, mais você vai conseguir ver o espalhamento das ordens, das boletas nas faixas de preço. Ó. Olha a Genial lá, ó, vendendo no 0,70, o preço não foi lá. Olha ali, ó, 2.000 contratos do BTG. Só que tá muito lá embaixo, tá no 97.580, tá? Ó, aqui já é o último lote, ó. Tem gente querendo vender lá no 102, achando que o preço vai chegar lá e não vai. O preço não vai chegar lá. E aqui tem os lotes espalhados cada vez mais baixo, a gente querendo comprar cada vez mais baixo. A XP aqui, ó, o lote da XP no 96, tá? Deixa eu filtrar aqui maior que 100. Aí, Márcia, eu não sei se você vai querer. Eu acho que é melhor, tá? Deixar maior do que 100. E aí você vai ver exatamente bem melhor a distribuição dos preços, tá bom? Bom, era isso. Eu faço a segunda parte do Times in Trades, porque o Times in Trades precisa ficar aqui do lado, para a gente ver quem tomou as iniciativas de agredir e quem foi o ativo e quem foi o passivo, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.